Bom, hoje é dia 22, a gente vem tocando em vários assuntos, a gente aborda os fatos, e assim parece que a gente vai se engrandecendo, porque nós crescemos também diante dos problemas existentes no mundo, a gente vai crescendo também. Então, tocando num fato, que nesse vídeo retrasado que eu falei sobre a semente cair numa terra boa, produz bons frutos. E domingo no Fantástico a gente viu uma cena do trigo. Aquela mãe que, diante no incêndio, né, lá no terceiro andar, alguém gritou, joga. Quer dizer, mãe, ela jogou a criança, o filho, lá de cima, e como tinha duas pessoas ali embaixo, amorteceu, né? A criança ainda caiu no chão, mas não sofreu nenhum ferimento. Então, vejam que quando a gente fala, quando Jesus abordou a semente do joio e o trigo, em primeira análise, vamos arrancar? Então, o que Jesus disse, uma frase que ninguém entendeu: não podemos arrancar o joio, porque corre o risco, se arrancar o joio, arrancar o trigo também. Vocês estão entendendo? Não é uma peça só, mas ela se transforma, se divide. O pecado dividiu o homem em joio e em trigo. Então, quando a gente vê uma atitude de um heroísmo, não é só uma mãe de outras pessoas, né? Como essa mãe joga o filho sem jamais esboçar arrependimento, ou, é claro que é uma coisa rápida na hora, né? Um instinto materno mesmo, né? Então, essa mãe, ela não morreu queimada, mas a outra mãe, do outro lado, que também jogou o filho, essa mãe morreu. Vê que quando a gente quer fazer essa análise, e muitas pessoas queriam arrancar o joio, Jesus fez, como eu disse já naquele vídeo, não dá para explicar tudo que Jesus falou, né? Então, essa semana, domingo, nós vivimos algo fantástico, que é o fantástico mesmo, mas essa aqui foi uma reportagem de um desembargador lá em Santos, que ao ser abordado sem máscara, o guarda mandou que ele botasse a máscara, e ele simplesmente teve uma atitude animalesca, como se diz assim, né? Porque, olha, então, se você vê tanta cena, essa dos Estados Unidos, né? Um policial usando a tua força toda, usando toda o seu crachá, né? a sua patente, botando a ordem, claro, eles têm isso aí. Então eu me admiro que esse guarda perdeu a maior chance de ficar famoso no mundo. Por quê? Porque se fosse eu, podia ser o desembargador, podia ser quem fosse, o presidente da república, podia ser quem for, ou o filho do presidente, seja quem for, porque desacata a autoridade não leva não é uma ofensa, não é um delito. Então, por que esse guarda, o guarda deu duas multas nele e ele jogou a multa no chão? Por que o guarda não agemou? Por que seu guarda? Porque ele era um desembargador? Pois é, então quando nós falamos de uma atitude que se inverte, porque, está entendendo? Por que então, que se fosse aquele que colocou o pé em cima da cabeça lá, aqui no Brasil, matou o guarda, matou o rapazinho lá, que você, é como se assim, que agora é proibido você caçar, pegar uma arma, matar um bicho, entendeu? Dar um tiro de chumbinho. Pois, mas não é proibido matar, a polícia não mata? Não atira em todo mundo aí? Pois é. Então, eu digo assim, ó, esse guarda perdeu a chance, porque já estava essa onda de violência contra as pessoas pequenas. Isso é notório. Agora, quando se dá, se com autoridade, com pessoas,
o guarda deu uma de frouxo, sem autoridade. Ou você usa a sua autoridade que você tem, meu filho, para aprender. Para aprender com seus direitos, um mandato, entrar dentro de uma casa, para pegar uma pessoa que está fugindo da polícia. Agora, não entrar lá dando tiro em todo mundo, matando sem saber quem está dentro de casa. Então, gente, veja bem o despreparo. Não é só você não ter, porque ser covarde também é uma ignorância. Covardia quando você usa força desproporcional. Agora, também você pode recolher isso e ser um covarde porque um desembargador lhe deu uma cartada lá, né? Então, gente, eu queria dizer também, mencionando esses fatos, né? Quando eu abordo num vídeo aí só a grande divisão que aconteceu no cristianismo, né? Então vamos dizer, a cisma, maior cisma, né, do cristianismo ortodoxo e romano. O cisma entre a Igreja Católica, chamada da Igreja Ortodoxa e do Ocidente, chamada da Igreja Católica Romana, foi a primeira grande divisão no cristianismo. Há, porém, uma longa história que levou este cisma. Esta história tem que levar aspecto cultural, doutrinais, políticas, culturais, pois o cristianismo, ao se expandir por regiões diferentes, diversificou seus costumes, modo de vida e de celebração doutrinais, pois a diversidade cultural gerou diversidade de entender a fé. Gente, de uma vez por todas, eu já disse que a reunificação de um Espírito Santo que fala sobre o idioma, não entra política, não entra crença, não entra costume, modo de vida, celebração doutrinais, pois a diversidade cultural gerou divisão de entender a fé. E por fim, a questão política, pois a divisão do Império Romano levou a tensões dentro do cristianismo e que veio a provocar o rompimento ocorrido no dia 16 de julho de 1054. Isso nunca teve cura. Por quê? Porque uma igreja formada por uma única unidade divina, e que se ela chega aqui na Terra, ela se abre para os horizontes, mas ela encontra resistência, barreira, etnias, crenças, povos, raças, e você começa a questionar. Porque o princípio da igreja, quando foi implantada, diz que tudo era em comum. Por que você questiona Deus? Tá aí essa coisa que eu falei do vírus, da desobediência, do paraíso que nunca teve cura. E não tem mesmo. Se tirar o joio do homem, ele morre. Tá entendendo? O trigo é essa essência que ainda ficou como aquela mecha que ainda fumega, que é o ser humano. A alma ficou tão lesada, veja bem, eu ainda tenho as minhas dúvidas se Deus criou o homem com livre-arbítrio antes do pecado. Porque a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, o homem ficou sem o poder de administrar sua alma. Deus confisca a alma para ele. Só devolve a alma para o homem quando o homem deixar de ser imbecil, ignorante. O que significa? Deus trocou, inverteu uma situação no paraíso, dizendo assim: agora, meu filho, eu vou te dar aí
um viro. Eu vou implantar um viro. O joio. Esse joio tu vai remoer. Tem aquela história aqui, ruminar, né? Os bichos que tem fenda na pata que rumina, né? O cavalo não rumina, mas o boi, o bode, os animais que ruminam, né? Então, você vai ruminar, mas se você não voltasse para mim, tu não vai destruir esse joio que está dentro que eu te coloquei. Porque tu me desobedecesse, agora tu tens que viver com essa realidade. Temos que viver com essa realidade. Mas não é preciso, não é necessário, gente. Então, por que quando eu falei que o vírus que vem de fora da igreja, nós não aceitamos pessoas de crenças, ou que depois que Jesus disse que eu vou tirar o reino de vocês para dar para um povo que queira, que o povo judeu não quis? Pois é. Então, se a igreja católica, Jesus disse, ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Tá aí. Quem crê é o trigo. E quem será condenado é o joio. Ele falou isso aí. Então por quê? Por que ainda? Por que essa voz, você sabendo que você tem agora nitidamente, né? Não estou dizendo que ninguém nunca tinha falado, que você tem dentro de você é duas plantas, o joio e o trigo, mas não precisava você ter. Deus criou só o trigo. Quem foi que criou o joio? Foi o diabo. Está plantado, está dito na palavra, Senhor, tu semeaste no teu campo, quer dizer, assim, uma parábola, Jesus, não é semear. Senhor, tu fizeste o homem bom, vamos supor que tira esse joio dele, né? Por que o cara tá fazendo coisa lá na terra, matando, vamos supor, assim? Então Jesus usou uma parábola para comparar. Senhor, tu não semeaste no teu campo coisa boa, trigo. Pois é, como é que está aparecendo lá uma plantinha diferente? Que era o joio. Vamos arrancar? Ele disse, não arranque, porque corre o risco que se vocês arrancar o joio, arrancará o trigo também. Vocês estão entendendo? Porque não tem como separar nessa geração, enquanto existir céu e terra, não tem como separar o joio do trigo, porque eu sou a metade joio e a metade trigo. Agora, eu posso fazer o seguinte, eu posso me aproximar de Deus, e eliminando as consequências do joio. Como é que é isso? Como é que você passa a ser joio? Diga para aquele desembargador, vamos supor, que quando um dia que ele for abordado, que ele vê uma autoridade, seja quem for, porque com certeza que não é só com autoridade. A ignorância dele deve ser para tudo. Parece que ele tem o rei na barriga. Tem aquela história que eu disse que Deus tem umbigo. Pois é, que tem gente que não olha para o seu. Até que ele tem uma barriguinha meio grande lá, né? Que ele, por isso que ele já está meio gordinho, que não consegue olhar o umbigo dele. Então, assim, seu desembargador, daqui para frente, se você pudesse um dia ver, deixar morrer o joio em você. Aí você passa a não inferiorizar ninguém. Você passa a respeitar as pessoas. Não é porque você tem uma carteira de desembargador. É porque uma vez, um delegado, eu estava passando uma rua com um caminhão, tranquilão, ele sai de uma esquina, atravessa na frente do caminhão, eu dei uma freada brusca, que inclusive a carga do caminhão danificou. E ele saltou do carro e disse, tu não está me vendo? Ele assim para mim, quis me prender. Aí, mas assim, eu disse assim, o senhor está bem? O senhor está se sentindo bem? Eu disse assim, eu sou um cidadão, eu não cometi nenhuma infração. E o senhor deveria de apertar a minha mão, porque se eu fosse um ignorante, uma pessoa que não tivesse nada para a vida, eu tinha passado por cima de ti. Né? E o senhor não poderia estar me falando isso agora. Né? Eu fiz umas coisas lá para ele, daí foi chegando gente. Então todo mundo viu que as marcas do pneu ficou lá na estrada, inclusive meio atravessada assim, para mim poder desviar. Entendesse? Um delegado
eu não vou dizer o nome dele, entendeu? Aqui na Forquilinha. Ele estava morando no condomínio aí. Vocês estão entendendo? Então, falta de atenção, falta de instrução, aquilo que eu falei no vídeo, uma pessoa que é um delegado, ele tem que ir para a escola. Ele não vai ser um delegado analfabeto. Vocês estão entendendo? Então, a gente está falando aí sobre o ensino no Brasil, que pela educação, mas se a gente bater na tecla da contramão, então não precisa ir para a escola. Porque os maiores ensinos do mundo tá provando que não está servindo para nada. Está entendendo? Agora já, Pedro, ninguém vai para a escola mais. Bom, gente, isso é uma coisa que não é, a culpa não está na escolaridade. A culpa não está no grau de ensino das pessoas. Está dentro das pessoas. É que as pessoas se acham superior não por causa de uma formação acadêmica. Porque se fosse assim, toda pessoa que fosse para uma formação acadêmica para universidade, ficava todo mundo ignorante. E não é, e lá dentro tem uma escola de aprendiz com disciplina, e as pessoas aprendem o que é certo, o que é correto, o que é respeitar as pessoas. Vocês estão entendendo? Então, me desculpa assim o meu desabafo aqui, porque a gente vê cena e continua a ver cena, e isso nunca muda. Que Deus faça com que as pessoas se sensibilizem uma pelas outras. Né? Não se trata aqui da pessoa, eu não vou rebaixar para as pessoas, mas pelo menos, se eu estou dirigindo embriagado, se eu estou dirigindo sem carteira, se eu estou na contramão e que eu recebo uma multa, eu tenho que reconhecer, gente, que eu estou errado. Porque se fosse assim, o mundo nunca vai corrigir. Porque a disciplina, a moral tem que vir de cima. Os médicos, os professores que dão as aulas. Agora, se o aluno não aprende essa disciplina, vamos rezar para ver se essas coisas mudam. Amém.